Olá! No nosso último encontro, concluímos a atuação dos últimos profetas pré-exílicos, quer dizer que profetizaram antes do exílio ou do cativeiro babilônico. E hoje daremos continuidade a partir deste momento. Este período, chamado cativeiro babilônico, compreende o espaço de tempo desde o ano 605 a.C., quando pela primeira vez Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe então alguns jovens seletos e alguns da nobreza para a Babilônia, até o ano 538 a.C., quando o imperador Ciro, já da Pérsia, promulgou aquele edito permitindo que os judeus retornassem à sua terra. Este período é chamado de primeira diáspora. Esse termo literalmente significa dispersão. Esta palavra ainda não era corrente no vocabulário da época. A língua grega, a qual ela pertence, ainda demoraria muitos anos para se tornar conhecida para os povos do mundo. Mas usaremos esse termo, apesar disso, porque ele explica um fenômeno que mais tarde seria designado por esta palavra. Esse termo diáspora descreve então o movimento dos habitantes de Judá saindo da sua terra por diversos motivos e se estabelecendo em outras nações. Podemos dizer que o cativeiro babilônico levou a nação de Judá à diáspora ou à dispersão. Esse movimento, no entanto, deles saírem da sua própria terra e se estabelecerem em outras nações, sem, contudo, perder os vínculos com a própria terra, principalmente com a sua religião, que manteve o seu ponto central em Jerusalém. O Reino do Norte já há muito tempo tinha sido absorvido pelas outras nações devido à política da própria Assíria, que era de misturar os povos. Então eles foram assimilados às outras culturas e deixaram de existir. No entanto, com Judá, a situação ocorreu de maneira diferente. Apesar de eles terem sido levados ao exílio, foi-lhes permitido viver em comunidades ou serem estabelecidos em colônias, permanecer com as suas antigas tradições e receberam liberdade para continuar com os seus cultos e desenvolver as suas crenças. E isso os manteve com uma identidade própria. Mantiveram a sua identidade além do desejo natural de um dia voltar para a sua própria terra. Era o início da transição de uma nação para uma comunidade de fé, que mais tarde se espalharia por toda a terra. Tudo indica que os primeiros judeus que foram levados cativos para o exílio, foram assentados em campos de concentração, de onde foram tirados para prestar serviços na agricultura, construções e outros trabalhos. Conforme o livro de Isaías, capítulo 47, versículo 6, e algumas outras profecias, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel, os cativos podem ter sofrido um duro tratamento no princípio. No entanto, não foi sempre assim. Eles foram assentados à força em colônias lá na Babilônia, mas não viviam como escravos. Eles tinham relativa liberdade, receberam terrenos, foi-lhes permitido edificar casas, plantar as suas vinhas, cultivar a sua terra, tiveram os seus ramos de negócio e também permaneceram organizados em famílias. E isso tudo os manteve muito próximos e com uma capacidade de se desenvolverem tanto culturalmente como socialmente, sem perder o vínculo da própria nação ou a cultura do próprio povo.
De acordo com a narrativa bíblica, permaneceram em Judá, em Jerusalém, os mais pobres da terra e foram trazidos para o cativeiro praticamente os mais esclarecidos dentre a população. Dentre eles os nobres, políticos, comerciantes, sábios, artesãos, profetas, sacerdotes e alguns outros. Então, era um grupo seleto e não uma multidão desorientada. Tiveram, como a história mesmo comprova, condições de se estabelecerem lá, desenvolverem os seus negócios e permanecerem como comunidade de fé. A partir do cativeiro, eles tiveram uma mudança radical. Abandonaram a idolatria para sempre. Nunca mais nós vemos registros deste povo, como povo, ter voltado a estas práticas. O cativeiro foi uma disciplina do Senhor radical, mas que trouxe grandes resultados. Desenvolveram uma fé mais firme e mais clara. Antes eles tinham a ideia de que o seu Deus só poderia ser adorado na sua própria terra e tinha uma ligação com a cidade de Jerusalém e o templo. Nós vemos claramente esse conceito no Salmo 137, já lemos no nosso encontro anterior, quando lá na Babilônia, os seus senhores lhes pediam: cantem para nós, entoem para nós algumas canções da terra de vocês. E eles respondiam: como poderemos entoar canções ao nosso Deus em terra estranha? Então este conceito foi mudado pelos ensinos do profeta Ezequiel, que trouxeram às pessoas, à mente das pessoas, o conceito da onipresença de Deus, de que diferentemente de outros deuses, considerados outros deuses, poderia ser adorado em qualquer lugar, já que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Uma nova realidade espiritual estava sendo estabelecida. O Deus deste povo não estava limitado a uma cidade, a um templo, mas estava presente no meio do seu povo, vivo, soberano, inclusive com a possibilidade de abandoná-los mais uma vez, caso eles rejeitassem a sua proposta de amor. Os ensinamentos do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel muito contribuíram para fazer o povo entender um pouco mais a respeito de Deus e o relacionamento que Deus esperava ter com eles, e também para interpretar os acontecimentos daquele presente momento. Muitas profecias estavam acontecendo diante dos seus próprios olhos, cumprindo-se literalmente. Ao que tudo indica, não foi de imediato, mas houve um amplo ressurgimento espiritual no meio deste povo que é chamado do remanescente. Tanto Jeremias quanto Ezequiel profetizaram uma nova aliança, um novo pacto, onde agora cada indivíduo deveria buscar um relacionamento com Deus, já que o templo não existia mais, já não tinha como continuar com a prática dos sacrifícios. Então o povo passou a se reunir nas casas para orar e receber os ensinamentos da palavra. Tudo indica que foi neste tempo que foi elaborado o cânon hebraico, o que hoje nós temos chamando Antigo Testamento, que é a compilação dos livros chamados inspirados. Foi nesse período, provavelmente Esdras, que compilou então esses escritos, que no Novo Testamento são chamados de Escrituras Sagradas. Também neste período originaram-se as sinagogas, lugar onde o povo se reunia para orar e para ouvir a palavra. Antes, eles eram negligentes com as Sagradas Escrituras, mas agora prestavam muita atenção, se voltaram de coração para aquilo que a palavra dizia. Ezequiel também insistiu na responsabilidade individual de cada um, ao invés de uma responsabilidade nacional. A liderança do povo nesse período parece que era exercida pelos profetas e pelos anciãos, já que com o fim do reino hebraico, o reino de Judá, já não existia mais rei, nem governador. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 1, nós vemos os anciãos com uma relativa liberdade, visitando Ezequiel e conversando juntos. Então a liderança provavelmente era exercida por eles. Também neste período,
o povo deixou de falar o hebraico, que era a sua língua, e passaram a fazer uso da língua aramaica pelos séculos que se seguiam. E aqui eu quero chamar a atenção, porque este é um dos pontos que nós percebemos o poder maravilhoso do Senhor em atuação. Nos nossos dias, a língua oficial de Israel é o hebraico. E nós estamos distantes desse período praticamente 2.500 anos. Uma língua deixou de ser falada em uma nação por um período tão grande e no nosso tempo, essa língua ressurgiu, marcando então a restauração deste povo. Nós veremos isso posteriormente, as mensagens, as profecias que anunciam este acontecimento, e você vai lembrar deste ponto onde então o hebraico deixou de ser falado. Do cativeiro em diante, eles passaram a ser chamados apenas de judeus, já que somente a tribo de Judá ficou separada das outras nações. Este foi um outro ponto em que a disciplina do Senhor trouxe grandes resultados. Durante toda a trajetória deste povo, tantas vezes nós lemos que eles olhavam para as nações ao redor e queriam se assemelhar a elas. Agora, no entanto, depois que regressaram para Jerusalém por ordem de Ciro, eles nunca mais buscaram alianças com outras nações. Antes eram volúveis e toda hora estavam buscando alianças ou aderindo aos costumes das nações pagãs. Agora, no entanto, eles se tornaram nacionalmente intolerantes. Foram de um extremo para o outro totalmente. Muitos dentre os judeus permaneceram na Babilônia, apesar do decreto ter dado liberdade para eles regressarem ou se estabelecerem onde quisessem. Muitos dos judeus deixaram de cultivar a terra, serem agricultores ou criadores de rebanhos e se tornaram comerciantes, demonstrando uma grande habilidade no ramo de negócios. Muitos deles constituíram fortunas e permaneceram tanto na Babilônia quanto foram para outras cidades de outras nações. Mais tarde, no período romano, se estabeleceram nas principais capitais de todo o império. Aqui temos então realmente o início da diáspora, quer dizer, a dispersão para todas as nações. O cativeiro os tirou de Judá e os trouxe para a Babilônia. Mas uma vez que tinha sido dada a ordem de liberdade e eles se estabelecerem novamente na sua própria terra, alguns voltaram, outros permaneceram na Babilônia e outros então se espalharam entre as nações, dando então origem realmente à diáspora, à dispersão. Lá no Novo Testamento nós temos Tiago escrevendo as 12 tribos da dispersão, quer dizer, a todo o povo de Deus espalhado entre as nações. Deus caminhou nessa história de maneira magnífica. Não fosse o cativeiro, a disciplina do Senhor, e Judá teria se perdido totalmente seguindo o costume das nações pagãs. Em segundo lugar, Deus preparou uma nação para exercer o juízo sobre Judá, cuja política para com os exilados era permitir que eles vivessem em comunidades e mantivessem a sua crença e a sua própria cultura. Não fosse isso, e as promessas de Deus através da aliança feita com Abraão teriam terminado com a conquista de Judá pela Babilônia. Em terceiro lugar, o cativeiro foi um fator de transformação radical para todo o povo e a sua religião. Eles jamais seriam os mesmos. Esse processo era irreversível. Abandonaram para sempre as suas idolatrias. Deixaram de existir como Estado, como nação, mas passaram a viver como comunidade de fé. Doravante, olhariam para as promessas de Deus concernentes à vinda do Messias e colocaram os seus olhos somente em Deus. E em quarto lugar, o fato de muitos judeus terem permanecido
permanecido na Babilônia, não terem regressado para Judá, e a partir da Babilônia também ter se estabelecido em outras nações, levando as sinagogas e a luz do monoteísmo, quer dizer, a crença em um só Deus, e que este Deus era o Deus vivo, verdadeiro e único, abriu caminho, séculos depois, para a proclamação das boas novas da salvação em Jesus Cristo, apresentando nesses locais, nessas sinagogas, Jesus como sendo o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Diante destas coisas, diante de Deus dar estes passos e caminhar na história de maneira tão tremenda, o nosso coração só pode se prostrar em adoração, reconhecendo que Ele é o Altíssimo, que Ele é o Todo-Poderoso, soberano. Agora, daremos início ao estudo do profeta Daniel. Aqui Deus exagera, na sua magnificência, na sua misericórdia, na sua bondade. Ele exagera em revelar ao homem os principais acontecimentos políticos, desde Daniel, o Império Babilônico, até o fim de todos os reinos humanos aqui nesta terra, e o estabelecimento dele mesmo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, num reino eterno. Essa explanação é rica em detalhes. É fantástico ver como Deus deu detalhes da história, e nós vamos nos contextualizar. O que já aconteceu? Em que período da história nós nos encontramos? Em que império, em que reino nós estamos? O que ainda está por acontecer? Mais maravilhoso de tudo isso é que o nosso Deus é altíssimo, e do alto Ele contempla toda a história. E como temos dito e repetido muitas vezes nesta série, Deus vive na eternidade. Um dia todos nós entraremos na eternidade. Esse espaço de tempo, dentro desse espaço está contida toda a história da humanidade. E Deus sempre intentou, o seu plano é ter um reino eterno com aqueles que voluntariamente escolhem estar com Ele, amando e servindo. E através de analisarmos o livro de Daniel, você vai ter esta oportunidade de conhecer tão tremenda soberania do nosso Deus. Daniel possivelmente era um descendente do rei Ezequias, e ele pertencia a uma família culta da classe alta de Jerusalém. Os eventos do livro correspondem a um período bastante longo. Do capítulo 1, por exemplo, Daniel era apenas um adolescente quando foi trazido na primeira leva de cativos. E temos capítulos no meio do livro, no reinado de Dario, que já é o Medo, quando os persas venceram os babilônicos. Então já se passaram muitos anos, e os últimos capítulos talvez Daniel já estivesse com mais de 80 anos quando escreveu. Daniel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Depois dele profetizaram apenas Ageu, Zacarias e Malaquias. Daniel é bem mais jovem do que Jeremias e provavelmente tivesse a mesma idade de Ezequiel. Um dos propósitos do livro de Daniel foi dar ao povo do concerto do Antigo Testamento, esse remanescente, a clara visão de Deus de que o juízo sobre eles no meio das nações gentílicas não permaneceria para sempre. Deus então descortina o tempo ante os olhos de Daniel, e através de muitas visões ele vai mostrar o que aconteceria ao seu povo. Vai mostrar sobre os principais reinos humanos que existiriam em toda a história. Daniel capítulo 1 está relatado, então, o acontecimento como ele veio parar na Babilônia, com a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, no ano 605, como foram selecionados nobres, jovens sem defeito físico, sábios, inteligentes e que deveriam aprender os costumes lá da Babilônia. O seu nome também foi mudado
casados, segundo o costume babilônico, eles receberam novos nomes, Daniel, os seus amigos, os demais que foram para lá. E esses nomes tinham uma conotação com os deuses que eles adoravam lá na Babilônia. E a Daniel foi chamado de Beltesazar, que significa servo de Baal. No capítulo 2, nós vemos Nabucodonosor como rei da Babilônia e Daniel já está estabelecido lá e ele é um dos sábios do reino. Nabucodonosor vai ter um sonho. E um sonho muito estranho que lhe perturba muito, e ele acorda muito apavorado com aquilo, convoca todos os sábios do seu reino para contar qual foi o sonho e qual o significado, porque além de passar o sono, algumas traduções dizem que passou-se-lhe também o sonho. Ele já não lembrava mais, tamanho impacto ele teve com o sonho. Então ele reúne todos os magos, astrólogos, feiticeiros, sábios do seu reino, para dar a interpretação daquele sonho. Mas eles chegaram para o rei e disseram: ó rei, conta-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. E ele disse: não, a minha decisão é que vocês precisam descobrir qual é o sonho e qual é a interpretação. Eles disseram: mas nenhum ser humano é dado este conhecimento, não somos capazes de fazer isso. Nabucodonosor ficou muito enfurecido, então deu ordem de que exterminassem todos os sábios, os magos, os feiticeiros e profetas do seu reino. Todos deveriam ser mortos. E aqueles encarregados dessa sentença chegaram também para Daniel e seus amigos para os matar. E Daniel então pediu: mas por que essa sentença tão dura do rei? O que está acontecendo? No versículo 6 lemos: diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel então voltou para casa, reuniu os seus amigos e disse: vamos rogar a Deus para que ele nos dê o entendimento desse sonho, para que ele nos revele qual foi o sonho e qual é a interpretação, para que não sejamos mortos e também todos os outros sejam poupados. Então, versículo 19: o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Nesta oração, Daniel exalta a soberania de Deus, dizendo que ele revela aquilo que está nas trevas, aquilo que está oculto, porque Daniel então percebe na interpretação deste sonho que Deus está falando, dando a conhecer os futuros reinos desta terra. Versículo 26. Ele comparece diante do rei, e o rei então perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Então, enquanto analisamos o próprio sonho com a sua interpretação, você vai já tendo em mente que é uma revelação dos acontecimentos dos últimos dias, do que se seguiria após o império da Babilônia. Versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Versículo 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro.
Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho e nós o interpretaremos para o rei. No versículo 37, Daniel então vai dar a interpretação deste sonho, falando desses reinos que se seguiriam. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Aqui, então, claramente o império da Babilônia, com Nabucodonosor, o seu rei, sendo descrito como a cabeça de ouro. Nabopolassar foi o pai de Nabucodonosor e ele que começou o império. Foi um rei de grande significado. Quando Nabucodonosor assumiu o trono, reinou por 43 anos e os seus feitos permanecem na história até hoje. Ele fez grandes coisas realmente, mencionaremos daqui a pouco alguns dos seus feitos. Os demais reis da Babilônia não tiveram significado nenhum praticamente. Então o Império Babilônico está conectado ou tem a conotação de Nabucodonosor, o seu segundo rei realmente. Versículo 39. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Vemos aqui, para entendermos bem, a cabeça de ouro, império da Babilônia. O próximo império que Deus está falando, na história já temos conhecimento, foi o império Medo-Persa. Esse terceiro reino foi o império grego. Este quarto reino, que é simbolizado pelas pernas de ferro, que o ferro tudo despedaça, então o império romano. E chega aqui no versículo 41, é um quinto império. Diz, como viste, os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. Isto quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Onde nós estamos em todos esses reinos que aconteceriam na terra? O império da Babilônia, cabeça de ouro, já passou. O império Medo-Persa, demonstrado pelos braços e peito de prata, já passou. O quadril de bronze,
o Império Grego também já passou. As pernas de ferro, o Império Romano também já passou. Quando nós chegamos neste ponto, que é relatado no versículo 41, é o momento em que nós estamos vivendo na história. Nós estamos entre o quarto império e o próximo que acontecerá ainda. Aqui diz que é uma confederação de reis. Veremos bastante detalhes ainda nas próximas visões que Deus vai mostrar a Daniel. Mas para que já você possa ter um entendimento e na sua mente já estabelecendo um pouco onde nós estamos, o que já aconteceu, o que falta acontecer. Então, é uma confederação de nações de onde surgirá o anticristo. É interessante, aqui no versículo 44 diz, na época destes reis. Que reis? Essa confederação de estados. É este reino, este império que será formado pela junção de muitas nações. Diz que nos dias destes reis, o Deus dos céus estabelecerá o seu reino. E está demonstrado no sonho de Nabucodonosor pela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Quer dizer, Deus mesmo dará uma intervenção a todo o governo humano. Então, no dia desses reis, Deus estabelecerá o seu reino eterno. Tanto que a pedra, cortada sem auxílio de mãos, cai nos pés da estátua e toda ela se transforma em como se fosse pó. É esmigalhado todos esses impérios, simbolizando que os reinos terrenos, que os impérios dos homens terão fim e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Diz que a pedra, quando caiu e esmigalhou a estátua, ela foi crescendo e se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Isso está profetizado em toda a Bíblia, que o Messias viria a esta terra. A primeira vez ele veio como servo sofredor. Ele veio para se identificar com a maldição do homem, com o pecado, e veio para morrer no lugar de cada ser humano, cada indivíduo que vive nesta terra, abrindo assim o caminho e dando livre acesso a Deus. Ele foi para o Pai. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, mas ele voltará um dia. E a sua segunda vinda, em toda a Bíblia é profetizada como um acontecimento de grande glória, de grande esplendor, e ele virá para estabelecer o seu reino, o seu governo nesta terra, onde todas as nações se renderão ao governo de Jesus Cristo. Ele que recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele implantará o seu governo milenar aqui nesta terra e depois disso o seu reino eterno. Só quis dar uma pincelada sobre os acontecimentos futuros, ainda que estejamos estudando Deus caminha na história, e isso implica em fatos que já aconteceram. Não poderíamos deixar de analisar o livro de Daniel sem dar um parecer do que está por acontecer e que nas outras profecias será ainda mais esclarecido. Versículo 47, o rei então diz a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Então Nabucodonosor coloca Daniel numa alta posição no governo e o tem como um homem de confiança, reconhecendo aqui que o Deus de Daniel está acima de todos e realmente é rei dos reis, é o Senhor dos senhores. No capítulo 3, vemos que tudo indica que Nabucodonosor se sentiu o Todo-Poderoso, já que foi colocado pelo próprio Deus como sendo a cabeça de ouro. Então ele manda erigir uma grande estátua e todo o povo, a população deveria comparecer para a inauguração dessa estátua. Versículo 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, bandas de música e todo
todo o povo para a inauguração desta estátua. Então o arauto apregoou a palavra do rei, dizendo: olha, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, e aí relata muitos instrumentos, aquela festa grandiosa, todos, sem exceção, devem se prostrar e adorar a estátua que o rei construiu. Daniel não devia estar por aqui neste momento, já que ele não é citado. Mas os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam lá. E quando todos se prostraram diante da estátua, eles permaneceram em pé. Aqui vemos um contraste gritante com este povo um pouco antes. Quando facilmente eles seguiam qualquer deus das outras nações, eles estavam se prostrando, se inclinando, dando o seu culto. Mas agora, uma nova geração se levanta, um remanescente que crê na onipresença, na onisciência do Deus Altíssimo e somente diante dele se prostram. Esses jovens então ficaram do mesmo jeito, não se prostraram, e alguns chegaram diante do rei e dizem: olha, rei, olha, tem 3 jovens aqui a quem tu mesmo constituíste sobre os negócios das províncias, porque Daniel, por ocasião que ele revela o sonho, ele pede a favor dos seus 3 amigos e Nabucodonosor então os coloca em posições de destaque. E muitos dentre o povo ficaram com inveja disso. E chegaram e disseram: olha, tem aqui esses 3 jovens judeus que se recusam a se prostrar diante da estátua. Nabucodonosor fica muito enfurecido, manda chamar os jovens e diz: vocês estão entendendo a ordem do rei? Então eu vou dar mais uma chance, que ao soar a música, todos devem se prostrar e adorar. E quem não fizer isso será lançado na fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor diz: eu quero ver quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor se engrandeceu aqui, se orgulhou, e esses 3 jovens respondem ao rei, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A firmeza da fé desses 3 jovens, dizendo: o nosso Deus pode nos livrar. E ele vai nos livrar. Mas saiba, o rei, que ainda que ele não nos livre, para nós é muito mais importante ser fiel ao nosso Deus e não nos prostraremos. O rei fica muito furioso, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e então eles lançam esses 3 jovens diante da fornalha com muita pressa. Versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. É muito interessante acompanhar os detalhes da história, porque quando ele afronta os rapazes, dizendo: quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, ele estava cheio de orgulho, mas agora ele chama pelo nome e diz: servos do Deus Altíssimo, reconhecendo que ninguém pode livrar da maneira como o Deus Todo-Poderoso faz. Versículo 28, e Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego,
Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Temos aqui uma demonstração tremenda do poder sobrenatural de Deus livrando. E Nabucodonosor então louva e exalta o Senhor. E é tão interessante que por muitas vezes nós vemos eles baixando decretos agora, obrigando todos a prestarem culto ao mesmo Deus. Aqui ninguém poderia dizer nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque ou Abdenego, porque foi reconhecido como o único Deus que pode realmente livrar. No capítulo 4, Nabucodonosor vai ter outro sonho, mas aqui é interessante porque ele mesmo está dando o relato. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Corremos o risco muitas vezes de achar que Nabucodonosor era convertido ao Senhor, que era realmente servo fiel. Muitas vezes ele vai reconhecer a Deus como Altíssimo, como grande, sobretudo nesta ocasião e neste capítulo. Ele está relatando o que aconteceu a ele e como realmente Deus demonstrou que nenhum homem pode se orgulhar. Que por maiores que sejam os feitos de qualquer poderoso, qualquer rei, qualquer pessoa em autoridade nesta terra, nada seria possível se do alto não lhe fosse concedido. E através deste capítulo, dessa história, nós veremos Deus demonstrando isso claramente na história de Nabucodonosor e ele mesmo colocando, expressando que Deus é o Rei eterno, é o Altíssimo e não há outro além dele. Depois deste acontecimento, não temos relatos também que Nabucodonosor tenha deixado de exaltar o Deus Todo-Poderoso. No entanto, não temos registros suficientes para dizer que ele tenha abandonado toda a idolatria ou o culto a outros deuses. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Versículo 10. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimentos para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos.
ou 7 anos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivam saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Até a linguagem que ele usa não é uma linguagem comum para o povo de Deus. Espírito dos santos deuses, o que ele está querendo dizer é que a sabedoria do Deus Todo-Poderoso está sobre ele. Tenho frisado no decorrer da nossa série de que Deus está onde as coisas estão acontecendo. Esse termo é apenas uma expressão, porque Deus está presente em todos os lugares. Mas onde estão os principais acontecimentos da terra, aí Deus está se movendo. E aqui Nabucodonosor fala claramente, quando aquele anjo aparece para ele, e ele diz, para que saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos da terra, reinos dos homens, e o dá a quem quer. Nabucodonosor era o homem mais importante de toda a terra naqueles dias. O seu império tinha atingido uma proporção enorme. Por isso diz aqui que todos os animais do campo vinham para se abrigar debaixo desta árvore. Os pássaros do céu, os homens encontravam proteção, porque ele realmente tinha atingido um grande território e ele dominava sobre todos. Então era a pessoa mais importante. Mas aqui Deus permite essa história, interfere na vida deste monarca, tirando-lhe a inteligência ou a capacidade humana, e por 7 anos ele recebe o veredito de pastar junto com os animais do campo, até que ele recupere a memória, o discernimento e reconheça que Deus é soberano. Então, hoje, se formos analisar as nações, as pessoas importantes que temos na terra, Deus está se movendo. Deus continua se movendo. Precisamos ter olhos espirituais para discernir o que é que está acontecendo em toda a história. Porque Deus não abandonou a humanidade. Deus não deixou de ser o Altíssimo. Deus continua sendo o soberano e está se movendo e percorrendo a história. E logo teremos a continuidade daquilo que está profetizado na Bíblia. No versículo 20, Daniel então vai dar a interpretação. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. Isto que comentei há pouco. Nabucodonosor engrandeceu muito a Babilônia. Com certeza, é uma das metrópoles antigas mais suntuosas. Lá existiam edifícios muito significativos. Nabucodonosor fortaleceu a cidade com uma muralha tripla, enorme. Nessas muralhas, ele fez 8 portões enormes e muito significativos, todos eles recebendo o nome de deuses. Um dos principais portões, a porta que dava para o norte, é chamada a Porta de Ishtar. Hoje existem algumas réplicas, nós podemos ver, existe no Museu de Berlim, também na Inglaterra, existe réplica dessas portas, sobretudo esta principal porta. Lembramos que Ishtar vem de Semíramis,
Era a mesma coisa, a rainha do céu, essa deusa que foi reverenciada desde lá do livro de Gênesis, quando Babel foi fundada, a torre, e lá a cidade da Babilônia foi fundada. Então, uma das principais deusas da Babilônia, também uma das portas era em honra a Marduk e assim por diante. Esta avenida principal dava no palácio do rei, passava dentro dele e continuava chegando no templo de Marduk. Também no meio da cidade estava lá um zigurate chamado de Etemenanque. Provavelmente era algo parecido com a Torre de Babel. E Nabucodonosor enfeitou aquela torre toda ladrilhada com azulejos azuis. Quando os historiadores falam sobre a Babilônia, alguns têm o cuidado até de falar dizendo que não seriam acreditados ao falar da grandeza e da maravilha que era aquela cidade. O historiador Joséfo nos relata que Nabucodonosor não se contentou apenas em restaurar os antigos edifícios da Babilônia, mas aumentou muito a cidade, fortificou o canal e fora fez uma tríplice muralha muito alta de tijolos refratários. Fortificou também todas as outras partes da cidade, fez essas portas monumentais. Ele também menciona que a rainha, esposa de Nabucodonosor, tinha sido educada na Média e ela tinha saudades da terra. Então, por cima do palácio ou dos edifícios, ele construiu grandes arcos, colocou grandes pedras parecendo montanhas, recobriu aquelas pedras com terra e plantou as mais diferentes árvores e plantas, sendo conhecidos então como jardins suspensos da Babilônia e recebendo o título de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tamanho era a beleza desta cidade. Realmente Nabucodonosor é aquilo que Deus está expressando aqui, dizendo que ele cresceu e o seu domínio se estendia até os confins da terra. O mundo conhecido da época foi muito grande o seu império. Continuando o texto, versículo 23. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Através do sonho, Deus não apenas revela a Nabucodonosor o que estaria por acontecer, como também dá oportunidade para que ele se arrependa dos seus pecados, das suas maldades. No versículo 29 diz: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Pelo relato bíblico, vemos que ele só prestou atenção na parte boa do sonho, mas não prestou atenção no clamor do profeta, que Deus estava dizendo para ele se arrepender, se humilhar e reconhecer que os céus reinam.
Versículo 31. As palavras ainda estavam nos meus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir a sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essa é a última menção que a Bíblia faz a respeito de Nabucodonosor, envolvendo no acontecimento histórico. E pelo visto, ele então reconheceu a sua arrogância e reconheceu que Deus humilha aqueles que vivem desta maneira. No capítulo 7, nós veremos já que quem está no governo é Belsazar. Depois de Nabucodonosor, nós tivemos alguns outros reis, Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor. Depois o sucedeu outro que reinou pouco tempo, mas nenhum desses reis foi significativo. Aqui, alguns historiadores falam que Belsazar era filho de Nabonido, que foi o último rei da Babilônia. Mas Nabonido se ausentou do país, envolvido com outros assuntos. Então Belsazar estava no governo nesses dias. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava,
tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Esta visão que Deus dá a Daniel tem o mesmo significado que o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, com algumas alterações. O primeiro, que parecia um leão, mas que tinha asas de águia, é o Império da Babilônia, no seu rei Nabucodonosor. O fato de ele ter tido as suas asas arrancadas e ser erguido no chão, firmado sobre 2 pés como um homem, recebeu o coração de homem, foi o juízo que Deus exerceu sobre ele, para que depois fosse restituído ao trono. O segundo animal, que tinha a aparência do urso e que aparece com 3 costelas e dá uma ordem: levante-se e coma carne quanto puder, é o Império Medo-Persa, as 3 costelas simbolizando 3 regiões para onde o império avançou. O terceiro animal, que é o leopardo, que nas costas tinha 4 asas, como de aves, e tinha 4 cabeças, é Alexandre o Grande, que governou este grande império, mas que o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais após a sua morte, por isso as 4 cabeças. E o quarto animal, que era terrível e espantoso, vemos aqui que já menciona o chifre pequeno, já indo para o império do anticristo e depois o reino eterno de Jesus. Recordando rapidamente, no sonho de Nabucodonosor existiam 6 grandes reinos: a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos, os romanos, a confederação de reis, de onde virá o anticristo, que ainda está por acontecer, e então a pedra cortada sem auxílio de mãos, que é o governo eterno de Jesus Cristo. Estava representada pela cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés em partes de ferro e barro, e a pedra que, caindo sobre a estátua, destruiu totalmente, se transformou numa grande montanha e encheu toda a terra. 6 reinos então, 5 reinos humanos e o reino eterno estabelecido por Deus. Na visão que Deus dá a Daniel dos animais, vemos aqui o leão com asas de águia, o urso, o leopardo, um animal terrível e espantoso, e nos dias deste, aqui menciona um pequeno chifre que sai dele, que falava com arrogância. Então, nos dias desses, aqui fala do ancião de dias. Então, na visão dos animais, funde-se o 4º e o 5º império. O 4º império, que era o Império Romano, tipificado pelas pernas de ferro, e os pés, parte de ferro ou parte de barro. De alguma maneira haverá uma continuidade ou alguma característica do Império Romano no Império dos últimos dias, de onde virá o anticristo. Versículo 13: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Mencionando então aqui o Filho do Homem recebendo o reino das mãos do ancião de dias, de Deus Pai. E aqui esta mesma figura lá no sonho de Nabucodonosor, representado pela pedra. Versículo 17, Daniel vai receber a interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todos sempre. Então, 4 reinos terrenos, mencionando aqui, e o reino eterno estabelecido por Deus.
Daniel, então, ficou muito curioso a respeito do quarto reino, esse animal terrível e espantoso. E ele vai pedir ao anjo o que significam essas coisas. E então ele vai receber mais revelação acerca desse quarto reino, que aqui já não está falando do Império Romano, mas sim da confederação de reis, de onde sairá o anticristo. Sei que isso faz parte do futuro, mas ficaria em branco passar por Daniel e não mencionar. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Aqui seria o chifre pequeno. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então vai dar detalhes aqui sobre o reino do anticristo, não é o nosso assunto, mas tem muitos textos na palavra onde diz que ele proferirá blasfêmias contra o Deus do céu. Ele se assentará no próprio templo, querendo parecer Deus. Então temos muitas profecias acerca disso, mas que será destruído e o reino eterno será estabelecido e todas as nações adorarão um só rei, Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Deus, no seu governo milenar, antes de entrar no reino eterno. No capítulo 8, no 3º ano do rei Belsazar, Daniel vai ter mais algumas visões e Deus vai dar alguns detalhes a mais sobre os próximos reinos que viriam depois do reino da Babilônia. Versículo 3: olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Versículo 20. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Vemos que logo a seguir, no mesmo capítulo, o anjo vai dar a interpretação, dizendo quem é esse carneiro e por que dos 2 chifres. Interessante que diz que um chifre veio depois, mas cresceu mais do que o outro. O reino pertencia aos medos e os persas eram vassalos dos medos. Mas então, numa das batalhas, Ciro vence os medos, forma um império. Ele surgiu depois, mas se torna maior. Então, claramente, a junção dos medos e persas, o que se tornou o império medo-persa. Versículo 4. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Vemos aqui o carneiro se dirigindo, que é o Império Medo-Persa, se dirigindo para o oeste, para o norte e para o sul. Foram exatamente os 3 lados onde o império avançou conquistando. Na visão anterior, vimos isso expressado nas 3 costelas que estavam na boca do urso, mencionando aqui o mesmo significado, 3 diferentes regiões onde o império avança conquistando. E lá era dito: come muita carne, devora tudo que você puder. De fato, o império medo-persa foi ainda maior em sua extensão do que o império babilônico. Versículo 5. Enquanto eu considerava isto,
Daniel que está falando, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu ouvi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Versículo 21, olha a explicação do significado do bode. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. É impressionante como Deus dá detalhes, como vai mencionar até o nome dos reinos. Veja, Daniel está vivendo no período do Império Babilônico. E aqui Deus já menciona que haverá outro império, dá o nome e também menciona quem vencerá esse próximo império, que seria o rei da Grécia. E esse primeiro chifre, o seu primeiro rei, quer dizer, hoje é fácil para nós interpretarmos porque temos a história. O seu primeiro rei foi Alexandre o Grande. É interessante essa expressão, o bode. 200 anos antes de Daniel ter essas revelações e escrever essas profecias, os macedônios eram conhecidos pelo povo do bode. Alexandre o Grande e o seu pai Filipe, eles eram macedônios. Mais tarde, quando houve a conquista, então deram o nome de Império Grego, porque eles queriam helenizar toda a terra. E Alexandre admirava muito a cultura dos gregos e procurou colocar esta cultura sobre toda a terra. No texto vemos que ele vem do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Daniel está na Babilônia e a Macedônia claramente fica na região oeste. Essa expressão que ele vem sem encostar no chão foi a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou os povos ao redor. Ele veio na direção do carneiro, quer dizer, em direção ao império dos Medo-Persas. Quando no versículo 7 fala, eu ouvi atacar furiosamente, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres, o carneiro não teve forças para resistir a ele, o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Aqui está mencionando aquela batalha onde Alexandre o Grande enfrenta um exército de nada menos do que 2.500.000 soldados de Dario III, e então coloca este exército em retirada, persegue a Dario e ele acaba sendo morto, cumprindo-se exatamente o que estava escrito na profecia. O bode tornou-se muito grande, diz o versículo 8, quer dizer, Alexandre foi conquistando e foi ampliando o seu território cada vez mais. Mas diz que no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. O grande chifre é o primeiro rei. No auge da sua força, com apenas 33 anos, Alexandre morre. E então, por não ter sucessor, sua esposa Roxana estava esperando ainda um filho. Mais tarde ele é assassinado, mas aqui ele não tinha nem nascido ainda. Então o seu reino é dividido pelos seus 4 generais. Aqui dizendo, em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. O império de Alexandre o Grande então foi dividido entre os seus 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, e cada um ficou com um território. Um ficou com a Macedônia, outro com a região da Ásia Menor, outro com a Síria e outro com o Egito. Então esse grande império se transformou em 4 pequenos impérios. Versículos 9 seguintes. De um deles, quer dizer, um desses generais, saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Pequeno chifre aqui
está falando de um rei especificamente. Refere-se a Antíoco Epifânio IV. A terra magnífica está falando de Jerusalém. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. O que significa isso? Cresceu, destruiu, veio contra o povo judeu. Foi contra o príncipe do exército, quer dizer, o sumo sacerdote, e também aqui diz que cessou o sacrifício que eles voltaram a fazer no templo. Só estou passando brevemente, nós chegaremos no momento da história realmente, onde retornaremos nessas profecias. Então, passando rapidamente por aqui. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então, algo a respeito deste rei que viria futuramente, que é um tipo do anticristo. Versículos 23 e seguintes vai falar um pouco mais sobre este rei. No final do reinado deles, quer dizer, destes reis que sucederiam a Alexandre, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Aqui, o sumo sacerdote de que eu mencionei e coloca um outro no seu lugar. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Vai falar um pouco então da atuação de Antíoco Epifânio IV, veremos posteriormente. Aqui diz que ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ele morre em extrema loucura. E aqui é cortado dos viventes, então, pelo próprio Deus. Versículo 27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Se você está achando um pouco complicada essa parte, relaxe, descanse, porque Daniel ficou até doente, estava além da compreensão dele. Para nós ainda é mais fácil, porque todas essas coisas já aconteceram, e aconteceram exatamente como foi dito, e quando chegarmos nesse período da história, voltaremos aí. Mas para Daniel, tudo isso estava ainda no futuro, e ele estava aguardando, porque era impossível ele receber o significado de todas essas coisas. No capítulo 5, nós vamos ver o final da vida de Belsazar. De certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Neste ponto, Daniel já está com mais de 70 anos. Já passou aqui Nabucodonosor, os outros reis, chegou a Nabonido, Belsazar é o seu filho, está no governo. Então, num momento, dá uma festa e, depois de embriagado, ele toma uma atitude muito arrogante que veremos aqui. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então todos passaram a festejar e a beber com as taças que eram usadas para o serviço no templo do Senhor. Nabucodonosor tinha trazido para a Babilônia, mas tinha consagrado isso lá no templo do seu próprio Deus. Ele jamais ousou beber nessas taças, mas então Belsazar manda trazer e festejam com esses utensílios que foram retirados do templo em Jerusalém. Neste momento,
momento, algo sobrenatural acontece. Versículo 5. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. Ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Imaginemos que no meio de grande festa, somente uma mão escrevendo na parede. O rei ficou totalmente apavorado. Começou a gritar, pedindo quem poderia trazer o significado daquelas palavras que eles estavam lendo. Mandou chamar os magos, os astrólogos, mas ninguém conseguia interpretar o que significavam aquelas palavras. Então, a rainha mãe, que tinha vivido nos dias de Nabucodonosor, chega a Belsazar e fala: olha, aqui no reino existe alguém que nos dias de Nabucodonosor interpretou sonhos. Manda chamar, é Daniel. Há nele a sabedoria de Deus e ele vai poder dar a interpretação. Então o rei manda chamar a Daniel. Esse chega diante deles e vai trazer o significado daquelas palavras. Versículo 18. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. O seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. É muito interessante ver que Daniel começa a dar a sua explicação lembrando o que aconteceu com Nabucodonosor, de como o seu reinado foi em grande glória, como Deus o engrandeceu, mas como ele se orgulhou, Deus exerceu o juízo sobre ele, já vimos isso, até que o trono lhe foi restabelecido, mas ele reconheceu que os céus governam, que o Altíssimo reina. E então Daniel continua dizendo: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição, dando então a clara explicação que era o veredito de Deus, o juízo de Deus vindo sobre ele. Deus requer o reconhecimento de que Ele é Rei dos Reis em todas as nações. Lá atrás, vimos como Deus comunicava isso ao seu povo, o povo da aliança. Mas agora, claramente, Deus se revela e se mostra a soberanos de grandes impérios e de grandes nações. Versículo 25. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Versículo 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. O que está acontecendo aqui? Exatamente o fim da cabeça de ouro, passando agora o reino para o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Quem está à frente nesta batalha é Dario o Medo. Continuaremos no nosso próximo encontro a partir deste evento. Até lá!